Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tô começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, já peço pra tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o Tricolor. Gente, vamos lá. Não preciso falar que o jogo da semana é Grêmio e Flamengo. Ou melhor, Flamengo e Grêmio. O Grêmio vai receber o Flamengo vai receber o Grêmio amanhã lá no Maraca. Mas fato é, meus amigos, fato é, e eu falo isso com um certo tom de esperança, porque neste momento a esperança começa a ficar cada vez maior em quem acredita no Grêmio, na gente aqui que acompanha o Grêmio e no torcedor. Porque hoje a situação lá no vestiário do Flamengo mostrou que não está nada legal. Nada legal. Pra ti que ainda não tá sabendo da informação, hoje à tarde, no treino do Flamengo, ali no início da tarde, né, o Gerson deu um soco no nariz do Varela, o lateral Varela, e quebrou o nariz do lateral. Diogo, como é que aconteceu tudo isso? Bom, começou com uma entrada mais forte. O trem tava rolando, o Gerson foi lá e deu uma entrada mais forte no Varela. Varela não gostou, saiu reclamando e falando e tal. Foi no Pablo, auxiliar do São Paulo, reclamou com ele, começou a falar e tal, e gesticular. E aí o Gerson, o que esse cara tá falando aí, pô? E aí o Varela não gostou, começou a discutir, foi pra cima do Gerson, e aí o Gerson se esquivou e deu um socão no Varela. Um soco só, pelo que a gente colheu nos bastidores, mas que foi suficiente para fraturar o nariz do lateral. Fato é, meus amigos, que o clima no vestiário do Flamengo já vem muito desgastado desde aquele episódio lá no final de julho ainda, quando o auxiliar do São Paulo deu um soco no Pedro. Lembram? Até foram para a delegacia, fizeram um boletim de ocorrência. O Pedro, né, fez um boletim de ocorrências contra o auxiliar, né, era o Pablo, o nome do rapaz esse aí. E aí os jogadores não gostaram porque o São Paulo, primeiro, demorou a se manifestar, tá? E pelo que os jogadores entenderam, o São Paulo ficou do lado do seu auxiliar, do Pablo, e não ao lado do Pedro. Os jogadores abraçaram o Pedro. E aí o Pedro acabou até sendo punido depois também, enfim. O clima não existe mais entre os jogadores e São Paulo. Os jogadores, alguns deles, não cumprimentam mais São Paulo na chegada. No último jogo no Maracanã, no empate com o Flamengo, sabe o que aconteceu? Cebolinha, quando viu, por exemplo, que já tinha sido feitas 5 substituições, sabe o que ele fez? Muito obrigado, até a próxima. Largou o boné dele. Claro, estamos fazendo aqui, né? Largou o boné dele no banco, vamos embora. Abandonou o banco, foi para casa. Arrascaeta foi substituído, saiu, nem sentou no banco. Pegou o carro dele, tchau, muito obrigado, minha parte tá feita. O clima está insustentável no Flamengo. Insustentável. O Flamengo lançou uma nota dizendo assim, ó: o episódio faz parte de um treino disputado. Pelo amor de Deus, gente. Um treino disputado que termina em socos? Não, pera aí. As informações que a gente tem preliminares ainda é que ambos os jogadores foram multados e deverão sofrer essa punição aí nos salários. Mas o que acontece? O que o Grêmio pode tirar de bom nessa história toda? Flamengo sem clima, um Flamengo com protestos da torcida, um Flamengo que não consegue se encontrar dentro de campo. O que vai acontecer amanhã? Eu acho que tudo vai depender do Grêmio. E eu acho que esse jogo já não depende mais do Flamengo, não, meus amigos. Eu tô começando a achar que esse jogo depende do Grêmio, não do Flamengo mais. O Grêmio vai ditar as regras amanhã no Maracanã, pelo que eu estou analisando de tudo isso daqui. O Flamengo não vai jogar a hora que quer. O Flamengo não entende mais o que está acontecendo. Os jogadores, por mais que eles achem que eles mandam no vestiário e tudo mais, que eles podem daqui a pouco derrubar o São Paulo para trazer outro treinador, e aí se fala até no nome de Rogério Ceni, os jogadores não entendem que não é simplesmente estralar os dedos e todo mundo vai jogar futebol.
Aqui o clima já começa a pesar entre eles, entre Gerson, entre Varela. Não sei se o Varela joga amanhã, provavelmente não, uma fratura no nariz, obviamente. Então, o clima começa a pegar entre eles. Após o episódio, os dois jogadores foram levados para dentro do vestiário e o Felipe Luiz assumiu a palavra, conversou com todos os jogadores, disse que aquilo não poderia estar acontecendo, que eles tinham que brigar por um bem maior, que, nas palavras do Felipe Luiz, é o Flamengo. Então o Grêmio vai enfrentar um Flamengo desmontado. O Grêmio vai ter a volta de bons jogadores, grandes jogadores que mudam o jogo, como o PP, tá? O PP, segundo o pessoal de GZH, vai jogar 45 minutos. Vai ter uma conversa, inclusive, hoje, lá no Rio de Janeiro, com o Renato, para decidir se vai entrar no final ou no início de jogo. Mas certo que o PP consegue aguentar 45 minutos. Para vocês terem uma ideia, ele ia aguentar apenas 20. Ele ia jogar só 20 minutos no último jogo contra o Flamengo. Acabou jogando quase 45 e jogou super bem. Não teve dores, não teve desconforto, não teve nada. Então, o PP aguentaria um tempo inteiro. E agora vai discutir com o Renato se fica no primeiro tempo ou no segundo tempo. O Grêmio vai ter a volta do Carbajo, o Grêmio vai ter a volta do Cristaldo, o Grêmio vai ter João Pedro, vai ter Soares, o Bitelo e o Ferreira jogaram muito bem no último final de semana. Tomara que consigam repetir esse jogo agora contra o Flamengo. Então é o que eu tô dizendo para vocês, meus amigos. O Grêmio é quem deve ditar, não posso garantir que vai, mas o Grêmio é quem deve ditar a regra do jogo. E se o Grêmio entrar com vontade e jogar como jogou, por exemplo, no último final de semana, querendo mais que o adversário, eu não posso garantir para vocês que o Grêmio vai sair com a classificação. Mas pelo menos 1-0, 2-1, vencer o Flamengo, pelo menos eu acho que o Grêmio conseguiria. Beleza? E eu acho que é isso que a torcida quer, uma resposta dentro de campo. Talvez não com a classificação, mas uma vitória diante de um Maracanã lotado, num Flamengo destroçado, seria para a torcida hoje um grande troféu. Beleza? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Comenta aí embaixo, quero saber a tua opinião, o que tu acha dessa história toda. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, pessoal.